Então, bom dia, irmãos e irmãs. Graças a Deus por estarmos aqui. Deixa-me ver bem o relógio para não me perder no tempo, porque é importante também que nós acabemos a horas próprias. Então, nós estamos neste estudo em Marcos. Já vimos uma sessão, Marcos 1 a 15, e hoje vamos continuar o nosso estudo. Portanto, o título é O Servo é o Filho de Deus. Hoje vamos ver, nesta secção, pescadores de homens. Eu gostava de fazer uma introdução que acabei por escrevê-la de alguma forma aqui. Eu já disse que nós estávamos na segunda secção, já disse que íamos analisar Marcos capítulo 1, versículos 16 até 20, esta é a nossa passagem. Ela descreve a chamada dos primeiros 4 discípulos, que são eles Simão, André, Tiago e João. Todos eles eram pescadores e viviam na Galileia, junto ao lago Tiberíades, outro nome para o mar da Galileia. E Jesus usou uma linguagem metafórica para os comissionar para a sua obra. Como eles eram pescadores, tudo o que falasse de pesca cativava a sua atenção, como é natural, não é? E entendiam perfeitamente a mensagem que lhes era dirigida. Foi por isso que Jesus usou aquele tipo de linguagem, exatamente por eles serem pescadores e estarem à vontade com tudo o que se relacionava com a pesca. Por isso Jesus chamou-os a serem pescadores de homens. E eles não hesitaram um só momento. Eles entenderam bem o que o Senhor queria dizer. Nós às vezes parece que não entendemos logo à primeira o que o Senhor nos quer dizer. Será que é por falta de compreensão? Eu acho que muitas vezes não é. Mas isso nós vamos vendo ao longo da nossa pregação. Então vamos ler o texto. O texto que está em Marcos 1, 16 até 20. E eu pus aqui, não sei, é um bocado pequeno, mas será bom até acompanharmos nas nossas próprias Bíblias, não é? Apesar de estar ali e de eu ter tido cuidado de ver se era exatamente igual à versão que eu tenho aqui na minha frente, que é a revista e corrigida. Então, e andando quem? Jesus, junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, a porção da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã, e o nosso pedido é que o Senhor acrescente a sua bênção a não só esta leitura, mas também às considerações que possamos fazer, e que sejam elas também sempre baseadas, sempre fundamentadas na palavra de Deus, para que não seja a palavra do homem, mas seja a continuação da palavra de Deus, enfim, neste targum, nesta explicação, de alguma forma, daquilo que a passagem nos diz, e com uma aplicação às nossas próprias vidas. Poderíamos dividir em 2 partes, em 2 secções, esta porção da palavra. O primeiro é o chamamento de Simão e André, que estão nos primeiros 3 versículos, 16 até 18. E uma segunda secção, que seria o chamamento de Tiago e João, que estão nos versículos 19 e 20. Portanto,
Não é, de resto, difícil de chegar a esta conclusão. Se quisermos dividir de uma forma mais simples, será isto que aqui temos. Então, sem mais demandas, ou melhor, sem mais demoras, demandas não quero com ninguém, vamos avançar para o nosso primeiro ponto, portanto, o chamamento, ou a chamada, ou o chamado, como queiram, de Simão e André. E então, vemos que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia não é nenhum oceano, nem nenhum mar como o mar Mediterrâneo, uma coisa grande com milhares e milhares de quilómetros. Não, é um lago relativamente pequeno, mais pequeno, por exemplo, do que o Mar Morto, não é? Mesmo assim, é chamado mar. Este é também o mesmo lago Tiberíades. Isto era um nome, na altura, bastante recente, porque este nome Tiberíades vem da palavra Tibério, de Tibérius César, que era, portanto, imperador romano daquela época. Portanto, este era um nome muito recente. Claro que os judeus não gostariam muito deste nome para o lago. Havia um outro nome que eles também usavam, que era o lago de Genezaré. Então, temos aqui as referências, podíamos ver isso em João 6.1 e em Lucas 5.1. Quem quiser pode fazê-lo. Aliás, esta passagem de Lucas 5 é uma passagem paralela desta de Marcos, que nós aqui temos e que lemos. Então, nesta sua caminhada junto ao mar, junto ao lago, Jesus viu dois homens. Viu Simão e André. Estas duas personagens bíblicas, nós já as conhecemos dos estudos que temos feito, da leitura da Palavra de Deus, da leitura da Bíblia, da leitura dos Evangelhos, de Atos dos Apóstolos também, e das cartas de Pedro, nós temos esta informação. Simão é o mesmo que foi apelidado por Jesus, foi apelidado de Pedro, Kefás no hebraico, no aramaico, e que quer dizer Petros, Pedro, pequena pedra, não é? Um pequeno pedaço de pedra, Pedro. Então, nós temos isso em Marcos 3,16, um bocadinho à frente, que alguém depois há de também desenvolver, mas lá diz que o Senhor Jesus chamou a Simão, chamou Pedro. Também está em Mateus 4,18. André era irmão de Simão, como diz o texto, não é? Como diz o próprio versículo 16. André fora discípulo de João Batista. Eles ouviram, eles estão a referir a André e outro, discípulos de João, ouviram João dizer: este é aquele de quem eu dizia, depois de mim virá o outro, de quem eu não sou digno de, baixando-me, apertar as correias das sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está em João, capítulo 1, versículos 35 até 40, temos esse episódio em que André, um dos que ouviu, André ouviu o Senhor, ou melhor, ouviu João referir-se a Jesus e seguiram o Senhor Jesus. Então, André depois é comissionado aqui nesta passagem para ser discípulo do Senhor. Então Simão e André eram pescadores e naquele momento eles lançavam as suas redes à água. E Jesus não perdeu tempo. Jesus estava de passagem, aliás, como já vimos, Marcos é o evangelho de ação, não é? Que diz e depois e imediatamente a seguir, portanto, o servo está em missão, o servo está a trabalhar. Então ele chamou
Simão e André para o seguirem. Foi isto que ele fez. Versículos 17 e 18 falam-nos disto. As palavras usadas foram: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nada mais contextualizado para quem estava a lançar as redes. Se calhar, um bocadinho, humanamente falando, e de forma racional, se calhar um bocadinho extemporâneo, se calhar antes um bocadinho do tempo. Não seria melhor deixá-los pescar primeiro, deixar encher a rede e depois chamá-los, comissioná-los? Não. Humanamente falando, pode parecer que sim. Jesus podia juntar, digamos que, como nós dizemos muitas vezes, o útil ao agradável, e já que eles estavam a lançar as redes, deixava-os primeiro pescar alguma coisa. E depois então dizia: olha, agora que fizeram essa pesca maravilhosa, eu quero-vos falar de uma outra pesca. Uma pesca não de peixes, mas uma pesca de homens. Vocês vêm comigo. Não, não foi nada assim. Jesus não tinha tempo a perder. O servo estava em ação. Estava a trabalhar. E não era servo inútil. Se houve servo que não foi servo inútil, foi este, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele chamou-os naquele mesmo instante em que eles lançavam as redes. Isto fala-nos da urgência, fala-nos da necessidade que há de a obra ser feita. Uma obra que não é uma obra humana, que não é uma obra temporal, não é algo que tenha a ver com o trabalho humano. Isso pode esperar, não é? Normalmente é o que dizem todos os empregados: o trabalho pode esperar. É? Quase todos, eu não direi todos, porque nem todos dizem assim. Então, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Olhem, e eles também não ficaram agastados de que o Senhor tenha interrompido aquele lançamento da rede e tenha frustrado, digamos assim, de alguma forma, uma pesca que poderia ser promissora. Não, de maneira nenhuma. O que é que eles fizeram? Deixando logo. O que é logo? É naquele instante. Deixando logo, as redes seguiram-no, diz o versículo 18. Deixando logo as redes, seguiram-no. Vede. Isto é impressionante. Houve um que disse a Jesus: Senhor, eu queria te seguir. Olha, mas... E vou-te seguir, eu vou-te seguir. Mas deixa primeiro que vá e enterre meu pai. Meu pai vai morrer, vai envelhecer mais e vai morrer, vai ficar doente, vai ficar fraco, vai morrer. E depois eu sepulto e venho e sigo-te. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vem tu e segue-me. Tu segue-me. Deixa lá isso. Eles fizeram assim. Foram prontos em obedecer ao chamamento do Senhor Jesus. E agora vemos Jesus vai avançar um pouco mais, versículo 19, e vemos que ele viu Tiago e João. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós também já conhecemos estes dois discípulos. Eles também estão referidos nas páginas do Novo Testamento. Então, Tiago e João eram irmãos e eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Temos aqui as passagens paralelas, que são Mateus 4:21 e Lucas 5:10. Portanto, eu disse há um bocado que aquela passagem de Lucas e também esta agora de Mateus 4,
são passagens paralelas desta que nós estamos a considerar hoje. Jesus pôs-lhes o nome, não foi naquele momento, mas mais tarde, ele pôs-lhes o nome de Boanerges, isto dito assim em português. Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isto está, por exemplo, em Marcos 3,17, que também não quero que vamos lá agora, porque esta passagem vai ser considerada depois mais à frente por um outro irmão, aqui também na tribuna Querendo Deus. Eles estavam no barco. Estes não estavam a lançar as redes, mas estavam a consertar. Como nós sabemos, não sei se todos, mas as redes não estão sempre operacionais. As redes, e mais ali, que o leito do rio não será propriamente areia, e portanto o leito do rio e o leito do lago, porque o rio Jordão vem, passa no lago e continua. Por isso é que eu falei do leito do rio. Naquele caso, o leito do próprio lago teria pedras. Se não tivesse apenas pedras, mesmo que fosse areia, há sempre alguma coisa depositada no fundo do mar, onde a rede muitas vezes fica presa. E ao puxar a rede, o que é que acontece? Ela rasga. Fica com um rasgão. Ora, uma rede com um rasgão não tem um rendimento de 100%, não é? Ela nunca tem um rendimento de 100% porque há peixes pequeninos que passam sempre pela malha. Mas pior será se ela tiver rasgões. Então, até o peixe que se pretende capturar passa através desses buracos aí. Então, o que é preciso? É preciso cozer, é mesmo, cozer com uma agulha eu agora ia para dizer a agulha, como é que é o nome das pessoas que trabalham, dos redeiros, não é? As pessoas que trabalham nas redes, é uma agulha para cozer a rede e voltar a fechar aquela malha para que tudo esteja em condições. O que é que estavam a fazer Tiago e João? Estavam exatamente neste trabalho de consertar as redes. Preparar as redes para depois então poderem utilizá-las de forma mais eficaz. E Jesus o que é que faz? Faz o mesmo que fizera antes com André e Simão, com Simão e André. Ele chama-os. Chamou Tiago e João para o seguirem, diz o versículo 20, o nosso último versículo, não é? Não temos aqui as palavras que Jesus usou para o chamar. Nas passagens paralelas, dá a impressão que ele terá usado as mesmas palavras, mas nós não vamos agora, não estamos a analisar Lucas. Nem estamos a usar Mateus, mas em Lucas há, digamos que, indícios de que terão sido as mesmas palavras, serviram também para estes irmãos, para estes novos discípulos. Mas não é isso o importante. O importante é que as palavras do Senhor, quaisquer que elas tenham sido, foram convincentes e foram irrecusáveis. A proposta era irrecusável para eles. Será que a proposta também, quando o Senhor nos la faz, é irrecusável? Será que Ele nos faz propostas que são da nossa parte, ou devem ser da nossa parte irrecusáveis? Quantas propostas que Deus nos tem feito, quantos chamamentos, quantas chamadas, quantos chamados Ele nos tem feito que nós temos rejeitado, que nós não temos considerado que são irrefutáveis, ou que são inadiáveis, ou que podemos dispensar, que não podemos dispensar. Devemos fazer como estes homens. Porque quando o Senhor chama, é porque é urgente. Quando o Senhor chama, é porque é urgente. Porque se não for urgente, Ele não chama logo. Ele, até nós poderemos estar a querer uma coisa, e Ele vai-nos dar, mas diz, espera. A seu tempo, não é?
Deus faz tudo muito bem quando? A seu tempo. E a seu tempo Ele vai chamar, mas quando Ele chama, no momento em que chama, é para agora. É para já. É para já. Portanto, eles imediatamente o seguiram. Imediatamente. Como? Olha, eles não estavam sós. O pai estava lá. Nesta passagem não diz, mas se fôssemos... Diz, implicitamente agora no versículo 20 diz. Porque eles deixaram o quê? Deixaram o seu pai e o barco. Deixaram o seu pai no barco, assim como os jornaleiros, não é? Isto é, eles tinham assalariados que trabalhavam por sua conta também na pesca. Portanto, era a família mais os empregados. E olha, eles abandonaram o pai. Se calhar o pai, que vos parece? O pai teve que contratar mais pessoas e pagar mais salários para poder fazer o mesmo trabalho que fazia. Ou o trabalho que Tiago e João fazia, eram assim tão insignificantes. O trabalho deles era pouco. Eram filhos do patrão e faziam só umas coisinhas. Não, parece que não. Pelo menos para consertar as redes eles serviam. Eles eram bons nisso. Estavam a consertar as redes, se calhar com o próprio pai. O pai também estava a consertar as redes, não é? Também não teriam muitas. E eles deixaram o pai. Não é? Há aqui, digamos que, um investimento que depois é preciso fazer, se quer dizer, há custos. Esta sua resposta imediata e esta forma de atuar, de seguir logo de imediato o Senhor Jesus, teve custos para eles e para o seu pai, portanto, para a sua família. Por vezes é fácil nós fazermos coisas que não têm custo, não é? Darmos a alguém uma coisa que não nos custou nada. E nós até abrimos mão. Mas se aquilo nos tivesse custado muito dinheiro ou algum esforço, muito trabalho, se calhar não daríamos com a mesma prontidão, com a mesma vontade. Será? Será assim? Olha, eles não. Eles imediatamente o seguiram. Deixaram o pai no barco, deixaram os trabalhadores, os jornaleiros e foram após Jesus. Vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. E esta era a análise que nós tínhamos para fazer da passagem, não é? Era isto. Mas agora temos a aplicação. Como é que nós aplicamos isto a nós mesmos, à nossa vida? Nós vemos que o Senhor Jesus chamou aqueles galileus para serem pescadores de homens. Isto implicou deixar tudo. Deixaram profissão, bens, família. Será que só os pescadores de profissão podem tornar-se pescadores de homens? Ou será que qualquer um se pode tornar pescador de homens? Um serralheiro, não é? Um eletricista, um médico. Qualquer um que ele chame se pode tornar pescador de homens. Pode e deve. Se ele chama, deve tornar-se pescador de homens. Ele capacita-o para isso. Se o chama, é porque lhe dá todas as condições, todas as possibilidades de ele desempenhar o seu trabalho com eficácia. E a isso chama-se dar dons. E ele dá. Ele dá. Dá ou não dá? Deus não dá dons? Claro que dá. E estamos preparados para ouvir o chamamento de Deus para o servirmos onde, quando e como Ele quiser? É que muitas vezes nós esquecemos uma destas partes. Nós escolhemos o onde. Se for muito longe, não. Se for aqui em Portugal, não. Se for onde as pessoas me conhecem, não. Eu quero ir para um sítio onde ninguém me conheça.
Por que será? Se calhar isso já não é uma carta de recomendação para quem pensa assim. Se for eu, para mim. Se fores tu, para ti. Se calhar não é uma boa carta de recomendação. Se tu só queres falar lá, olha, vamos a Lisboa e lá evangelizamos e tal. Oh, lá ninguém me conhece, vou falar lá. Será por vergonha? Será porque eles te conhecem bem, se calhar demais? Ou então é quando? Ah, sim, senhor, não interessa onde. Eu posso ir para qualquer lado. Tanto aqui como longe eu posso, eu vou. Olha, mas agora não. O quando é um problema às vezes. Senhor, depois, quando meu pai morrer e eu o sepultar, depois eu venho e sigo-te. Não foi o que ele disse, aquele? Pois foi, mas não. O quando, se ele está a chamar, é agora. E como? A metodologia, o processo. Às vezes nós temos os nossos próprios métodos e queremos impor esses métodos à própria obra do Senhor. Cuidado. Ele é que é o Senhor da obra, ele é o arquiteto. Isto agora fica bem aqui, é uma janela. Olha, está aqui. Fica tão bem que até aqui está. Mas eu pode-me apetecer-te pôr uma janela num sítio onde não estava previsto pelo arquiteto. Não é? Ali vai passar um tubo. Opa, a janela. Já não pode. Ou outra coisa qualquer. Eu não posso impor a minha metodologia, a minha maneira de ver as coisas à obra de Deus. Ela é para ser feita como Ele quer, como Ele manda, porque Ele é o Senhor da obra. Ele é que é o arquiteto. Ele tem o plano. Este plano não é de agora. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus é eterno. E um plano que é eterno é um plano que não muda. É tão perfeito que não precisa ser mudado. E por isso é que ele é eterno. Se fosse passível de ser alterado, já não era eterno. Porque passava a ter uma versão diferente a partir de. E não há versões. Não há versões. O plano de Deus é um e um só. Quais são as áreas mais difíceis de sacrificar na nossa vida para podermos responder prontamente ao chamamento de Deus? Há áreas, não é? É naquela área do emprego? É na área familiar? É na área dos bens? É em quê? O que é que impede? Se Ele me está a chamar. Se Ele me está a chamar. Já vamos ver esta forma de chamar, como é que eu vejo isso, como é que eu sei se está a chamar, se não está a chamar, não é? Mas há áreas em que nós às vezes não queremos abdicar. Isso não, Senhor. Eu posso até servir-te, mas tenho que ter... Aquilo ali eu não posso abrir mão. Quando não abrimos mão, já estamos a olhar para trás para alguma coisa, já vamos com o arado. Estão a ver? O animal vai lá na frente, ou os animais vão ali a puxar o arado, e o homem que vai a lavrar a terra com aquela junta de bois, vai ali a segurar o arado e deve ir para manter aquele rego direito. Mas olha para trás. E o que é que acontece? Aquele que olha para trás, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para a obra de Deus. Porquê? Porque há coisas que o prendem ali atrás. Há coisas de que ele não abre mão. Há áreas na nossa vida, por vezes, que nos impedem de nós respondermos prontamente ao chamamento de Deus. Há ou não há? Pois há. Pois há. Deus não chama todos. Deus não chama todos, nem chama a todos da mesma maneira. Jesus tinha muitos discípulos, mas só escolheu 12 para serem apóstolos. Não é? Depois tinha 70, mais 70. Então, mas depois vemos uma multidão de mais de 500, ou cerca de 500 discípulos. Tinha pessoas que o seguiam, mas que estavam nas suas profissões, na sua casa. Alguns seguiam-no em oculto. Não é? Porquê é que ele não comissionou Lázaro para ser apóstolo? Não é? Lázaro.
Era amigo dele. Vivia lá, perto, 3 quilómetros, cerca de 3 quilómetros de Jerusalém. Não é? Vivia ali em Betânia. Lázaro, amigo de Jesus, mas não foi chamado para ser apóstolo, nem discípulo daquele dos 70, fazer parte dos 70, não. Alguns queriam segui-lo fisicamente, como aquele homem lá em Gádara. Estão a ver? Já queria vir com Jesus para a banda de cá do rio, do lago. E Jesus não lhe permitiu. Ele disse, vai para a tua casa e conta aos teus quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Ele mandou-os voltar para casa. Houve pessoas que ele não chamou para virem, assim, fisicamente com ele, mas para estarem lá. Como podemos saber se Deus nos está a chamar para uma certa missão? Existe a possibilidade de eu ir sem ser chamado? Existe ou não existe? Há muita gente que vai sem ser chamado e depois nós vemos os resultados. E depois vê-se os resultados. Aquilo não dá nada. Passado pouco tempo já estão a desistir. Não foram chamados para aquilo. Porque se Deus tivesse verdadeiramente chamado, Ele tinha dado tudo. Como eu disse há bocado. Não só os dons, mas as ferramentas, tudo o que era preciso para o trabalho ser feito. Inclusivamente a vontade, o desejo de continuar. Porque depois há espinhos no meio do caminho. E depois de vez em quando é preciso um alfinete para tirar aqueles espinhos das rosas. Não é? As rosas têm espinhos também. E é preciso, e dói, tirar o espinho de lá. E dói quando ele espeta. E depois para arrancá-lo às vezes ainda é pior. Há espinhos, meus irmãos. Então, eu posso ir sem ser chamado. E é preciso força para continuar, porque senão depois eu desisto. E desisto, está a prova provada de que eu não fui chamado de coisíssima nenhuma. Qual é a função da igreja? Estou a falar da igreja local. Não estou a falar da igreja no seu todo. Vou agora enviar cartas para a Dinamarca, para aqueles irmãos lá me dizerem. Não. A igreja, aqui quando eu digo igreja, não escrevi aqui igreja local, mas é a igreja local que eu estou a falar, a pensar. Qual é a função da igreja local no processo de identificar o chamado de Deus? A função é muito importante. A igreja tem que estar sintonizada com aquilo que tu dizes que estás a sentir e vice-versa. Até pode ser que tu não estejas a sentir, mas a igreja está a sentir e tu tens que sintonizar também com a igreja. Quer dizer, tem que haver uma sintonia dos dois. Tem que haver oração conjunta e de cada parte e conjunta. Tem que ser pesados todos os prós, todos os contras. E o tempo vai mostrar. O Senhor vai mostrar. O que é que disse o Espírito Santo à igreja lá na Síria, em Antioquia da Síria? O Espírito Santo falou à igreja e disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que lhes tenho destinado, porque os tenho escolhido. Foi ou não foi? Eles orando e jejuando. Então apartaram Barnabé e Saulo partiram e foram mandados pela igreja. Não foram de sua alta recriação, mas foi a igreja que os enviou. A igreja tem uma função muito importante. Nem todos temos o dom de evangelista. É ou não é verdade? Ou temos? Não temos. Por isso muitos crentes acham que não devem falar do evangelho aos perdidos. Eu não sou evangelista, não tenho esse dom. Mas uma coisa é ser evangelista e falar a multidões. Outra coisa é tu falares ao teu amigo, na escola, no emprego, na fábrica, ao teu vizinho, onde quer que seja, no café. Será que é correto pensar assim, como estes pensam? Não tenho dom de evangelizar, não tenho dom, não sou evangelista, então fico calado. Será que isto é correto? Não é. Nós sabemos que não é correto. Por uma simples razão, e nós veremos isso já a seguir.
Num tribunal são aceites testemunhas sem formação em direito? São ou não? Até não são. A maior parte não tem formação nenhuma em direito. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que vai lá contar, que vai lá dizer. Dizer o quê? Dizer o que viu, o que ouviu, o que sabe. Não é? Não é isso. Qual é o papel da testemunha? É esse. Então somente testemunhar. Contar o que viu e ou ouviu ou sabe sobre um facto, uma ocorrência, uma causa, litígio ou demanda. Não temos nada para contar aos outros sobre o que Jesus fez por nós e em nós? Não temos. Não assistimos a nada. Até porque não aconteceu nada connosco. Se não temos nada para contar, é porque ainda não aconteceu nada connosco. Não é? É por isso que aquela coisa em pequeninos, de nos porem água por cima da cabeça, não é nada. Em si mesmo aquilo não é nada. Nem garante nada, nem transforma nada. Porque é preciso um momento em que a pessoa se converte. Não é pôr água a uma criança por cima da cabeça, como me fizeram a mim e a tantos de vós que estáis aí, e perguntaram-me a mim, em 1955, ainda me perguntaram em latim, e eu nem português falava nessa altura. Vuole bautizare? E diz o padrinho, vuolo. Pois é. Tem que haver, isso tem que acontecer na tua vida. Se aconteceu, então, sim, tu sabes, tu conheces, tu assististe ao que aconteceu contigo. O que é que aconteceu na tua vida? O que é que Jesus fez? E, portanto, tens que ter algo para contar aos outros, para dizer aos outros, olha, ele fez isto na minha vida. Também pode fazer na tua. Para isto não é preciso ter o dom de evangelista, pois não? Ou nós, quando queremos falar de outros assuntos, política, futebol, etc., precisamos de um dom especial. Precisamos. Para falar do dia-a-dia, da chuva, disto, daquilo, tal, tal. E que é igual, é contar. E mais, não teremos o dever de defender o Senhor quando alguém o acusa ou ofende na nossa presença? Ficamos calados. Quando alguém está a ofender Deus e nós assistimos àquilo e calamos-nos. Uma testemunha que se recusa a falar, isto é, que fica calada, pode afirmar que é um defensor da justiça. Eu defendo muito a justiça. Eu não posso ver-me injustiça. Então, mas se te calas em relação àquilo que Jesus fez na tua vida, se te calas em relação ao facto de eles estarem a ir para o inferno e não lhes falas da solução para o seu problema, a justiça é essa, não é? A justiça é essa. Quando vier o Espírito Santo, quando viesse, disse o Senhor Jesus, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. E nós temos que estar preparados para falar disto. Se as pedras tiverem de clamar, que significa isso? O que é que significa? Precisamos de ir lá à passagem de Lucas 19:40. Se as pedras tiverem de clamar, é sinal de quê? O que é que isso significa? Não é? Significa que nós nos calamos. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Significa que nós nos calamos. Que exigiu Jesus, ou melhor, o Senhor Jesus, de todos nós, em Mateus 10:27. O que é que Ele exigiu? Ele disse para nós falarmos alto e bom som, aquilo que sabemos, aquilo que nos foi dito ao ouvido, aquilo que nós ouvimos em privado. O que vos digo em trevas, aqui em trevas é em privado. Não é à luz do dia, digamos assim,
lá fora. Dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Naquela altura não havia megafones, não havia amplificadores, não é? Altifalantes, etc. Não havia nada desses equipamentos. Então, o melhor para ser ouvido era ir para um lugar alto, ou no monte, ou então sobre o telhado de uma casa. Pois, pregai sobre os telhados. Chegamos ao fim. Se o Filho de Deus se tornou servo para nos salvar dos nossos pecados, quais serão os argumentos para não querermos ser pescadores de homens? Pensa nisso. Pensemos todos nisso.